Vamos falar sobre termometria. A primeira coisa que eu vou falar são alguns conceitos muito importantes sobre esse assunto. É o conceito de temperatura. O que é uma temperatura? A temperatura a gente pode dizer que é o grau de agitação das moléculas. A gente fala que é a energia térmica. Ou também, né? Pode ser o acúmulo da energia cinética do corpo, enfim. Então esse é o conceito de temperatura, que é bem importante. Depois a gente vai ter o conceito de calor. O calor é a energia térmica que transita de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então, calor é energia em movimento, tá? Esse é o conceito de calor. Coisa importante. Um corpo não possui calor. Porque o calor é energia em movimento. Então, o corpo não pode possuir calor, tá? Outro conceito. De equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, a gente diz que é alcançado quando a temperatura dos corpos é a mesma. Daí a gente diz que a gente chegou em um equilíbrio térmico, tá? A gente vai falar agora um pouco sobre as escalas térmicas, tá? A primeira escala que a gente vai conversar vai ser a escala Kelvin. Ela também é chamada de escala absoluta. Representado por um K, de Kelvin mesmo, tá? Por que a gente fala que a escala é absoluta? Porque quando um corpo atinge a temperatura de 0 kelvins, a gente diz que ele atinge o zero absoluto, ou seja, ele não possui mais nenhum tipo de agitação molecular, tá? Por isso que tem esse nome. Então, vamos escrever isso. Que é 0 Kelvin, tá? Eu vou botar aqui a mesma coisa que 0 absoluto. Não há mais agitação molecular. Beleza? Como que a gente consegue saber quanto que é o cálculo para transformar de Celsius para Kelvin? É muito simples. Quando a gente tem uma temperatura em Kelvin, a gente vai pegar a nossa temperatura em graus Celsius e somar 273. Então, o que acontece? A escala Kelvin vai ser assim, a escala de ebulição deles é 373 Kelvin, que é a mesma coisa que 100 graus Celsius. E de solidificação é o ponto de gelo, é de 273 kelvins, que pra gente é 0 graus, tá? O zero absoluto de Kelvin pra gente é menos 273 graus Celsius. Então é bem simples, né? Quando a gente tem Kelvin é só somar 273 e daí a gente consegue achar qual que é o valor em Celsius. Depois a gente vai ter outra escala, chamada de escala Fahrenheit. Tem um Hzinho aqui.
Então, na escala Fahrenheit, a gente vai ter o ponto de ebulição, de solidificação, o ponto de fusão deles é 212 Fahrenheit. E já o ponto de solidificação, 32 Fahrenheit. Quando a gente tem variação de Fahrenheit para Celsius, por exemplo, a gente pode usar a seguinte forma. A variação de temperatura em graus Fahrenheit é a mesma coisa que 1,8 vezes a variação em graus Celsius, tá? E tem a fórmula que vai envolver os três tipos de cálculo, que é a seguinte. Vou botar de uma outra cor, um azul clarinho. A fórmula que vai envolver as escalas em si vai ser temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 5 é igual a temperaturas em graus Celsius dividido por 5, que é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, por exemplo, eu posso pegar, se eu tenho a temperatura somente em graus Celsius, usar só a parte que tem, e quer descobrir a temperatura em Fahrenheit, eu posso usar só essa parte aqui da fórmula. Não preciso usar essa daqui, senão tá falando nada de Kelvin, tá? Só pra ficar claro. Isso aqui é uma formulazinha que ela agloba aí todos os tipos de escalas, tá? Essa é de temperatura em si. A gente tem outra que é a de variação de temperatura, que é a variação de temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a variação de temperatura em Fahrenheit dividido por 9, que é igual a variação de temperatura em Kelvin dividido por 5. Agora a gente está falando de variação de temperatura, tá? Vamos fazer um exercício de transformação de temperatura, tá? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é botar a formulazinha, que é a seguinte. Temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é igual a temperatura em Kelvin, menos 273 dividido por 5. Então, aí a gente vai pegar e vai fazer a conversão, primeiro da escala Celsius para Fahrenheit. Então, eu vou pegar e vou botar, como ele falou que a temperatura é 25 graus Celsius, eu vou escrever 25 dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Daí o que eu vou fazer? 9 vezes 25, multiplicação cruzada. Esse aqui, o 5 eu vou fazer a distributiva, né? Igual a 5F menos 32 vezes 5. Já vou botar o valor ali, 160. 9 vezes 25 vai ser 225, que é igual a 5F menos 160. Vou passar o 160 para o outro lado somando. 225 mais 160 é igual a 5F. Isso vai me dar 385 dividido por 5 é igual a F. O 5 que estava multiplicando F eu passo dividindo. Isso vai me dar que 385 dividido por 5 vai ser 67 Fahrenheit. Então, Fahrenheit a gente já descobriu que deu 77, tá? Aí, o que é mais fácil fazer? Se eu já tenho o 25 ao grau Celsius, certo? 77 Fahrenheit. Se eu tenho Celsius, eu posso só somar com 275 e saber qual que é o Kelvin. Então, eu vou falar aqui 25 mais 27... Opa! 27, porque quando a gente tem uma temperatura em graus Celsius, é só a gente somar 273, a gente vai ter essa temperatura em Kelvin. Então, 25 mais 273 é a temperatura em Kelvin. 25 mais 273 vai dar 298 Kelvin. Né? Então, vai ficar 87 Fahrenheit e, por fim, 298 Kelvin. Kelvin a gente não usa a bolinha ali de grau, tá? Então, aqui a correta vai ser a letra C. Se eu tenho Celsius, daí eu vou usar a formulazinha. E vou resolver normalmente, sem estresse, sem nada. Um exemplozinho daí. Depois, 2 termômetros, um com escala Celsius e o outro na escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era 40, qual que é a temperatura no termômetro de Kelvin? Muito simples. Temperatura em Celsius mais 273 é igual a 1 Kelvin. Sempre usar essa fórmula. Se era 40 graus Celsius, eu vou somar com 273 e eu vou ter a minha temperatura em Kelvin. 40 mais 273
vai dar 313 Kelvin. Não precisa sempre usar aquela fórmula grandona, pode pegar e usar essa daqui. Pra Kelvin só soma. Kelvin é escala absoluta, né? Mais uma questãozinha. Aqui. Ó, comparando as medidas de temperatura nas escalas Celsius e Fahrenheit, observa-se que, enquanto na primeira escala a temperatura de ebulição da água é 100, na segunda escala é 212. Já a fusão da água ocorre em 0 graus Celsius e a respectiva temperatura na outra escala é 32 Fahrenheit. Observe o gráfico e assinale a alternativa, porque a temperatura pode ser marcada pelo mesmo número nas duas escalas. Então daí fica complicado, a gente tem que saber o mesmo número. Como que a gente vai fazer isso? Tá? Para saber qual que vai ser o mesmo número. A gente vai pegar e vai diminuir algumas coisas. A temperatura do mesmo número é essa daqui, x, e a gente sabe qual que é essa temperatura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa temperatura x menos 0, x Celsius, né? Vou botar só x porque vai ser o mesmo x para os dois, tá? Então vai ser x menos 0, e depois vai ser o 100 dividido por 100 menos 0. Isso vai ser igual ao x de Fahrenheit menos o 32, dividido por 212 menos o 32. Tá? O que isso aqui vai me dar? X menos 0 vai dar x, 100 menos 0 vai dar 100. Então, x dividido por 100 é igual a x menos 32 dividido por 212 menos 32, que vai me dar 180. Agora, eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Isso vai me dar aqui 180x é igual a esse 100, vou passar multiplicando x e multiplicando 32. Então, vai me dar 100x menos 3.200, mantendo o sinal que está ali, ok? Daí eu vou passar esse 100x para o outro lado negativo. Então, eu vou ficar com 180x menos 100x é igual a menos 3.200. Vai ficar 80x é igual a menos 3.200. X, então, vai ser menos 3.200 dividido por 80. Cortei um 0 com 0, vai ficar menos 320 dividido por 8. Então, x vai me dar menos 40. Então, quando a temperatura está a menos 40 graus Celsius, também é menos 40 Fahrenheit. Menos 40. Então, é isso que acontece. Ó, menos 40, você vai usar a temperatura que você quer, menos a fusão, depois a ebulição, menos a fusão. E organiza. Esse tipo de cálculo cai bastante, tá? Então, tem que lembrar o passo a passo.